Lula compra rosas de uma criança no sinal. O que ele faz em seguida vai tocar seu coração. O sol começava a se pôr em Brasília quando o carro oficial do presidente Lula parou em um semáforo na volta de um compromisso. Foi então que ele notou, pela janela entreaberta, um menino de não mais que 10 anos, carregando um buquê de rosas vermelhas. O garoto, de nome Mateus, tinha um olhar sério e determinado que não combinava com sua idade. Seus olhos cansados contavam uma história de responsabilidades precoces e sonhos adiados. Lula observou como o menino se aproximava dos carros, oferecendo suas flores com uma mistura de esperança e resignação. Algo naquela cena tocou profundamente o coração do presidente. Ele fez um gesto para que o motorista baixasse o vidro completamente e chamou o garoto. Mateus se aproximou cautelosamente, segurando suas rosas como se fossem um tesouro. "Quanto custam todas as rosas?" perguntou Lula com um sorriso gentil. O menino, surpreso com a pergunta, gaguejou um pouco antes de responder. R$ 20, senhor." Lula tirou uma nota de R$ 100 da carteira e a entregou ao menino. "Fique com o troco", disse ele pegando o buquê. Os olhos de Mateus se arregalaram, uma mistura de gratidão e incredulidade estampada em seu rosto jovem. Foi nesse momento que Lula percebeu que havia algo mais nessa história, algo que precisava ser descoberto. Intrigado pela maturidade no olhar do jovem Mateus, Lula decidiu prolongar a conversa. "Por que você está vendendo flores, meu jovem?" perguntou com genuíno interesse. O menino hesitou por um momento, mas algo na expressão gentil do presidente o encorajou a abrir-se. "É para ajudar minha mãe, senhor", respondeu Mateus, sua voz baixa, mas firme. "Ela está doente e não pode trabalhar. Somos só nós dois." A revelação atingiu Lula como um soco no estômago. Ele conhecia bem a realidade de tantas famílias brasileiras, mas ver essa luta personificada em um garoto tão jovem o comoveu profundamente. Sem pensar duas vezes, Lula pediu ao motorista que parasse o carro, desceu e se aproximou de Mateus, colocando a mão em seu ombro. "Você é um garoto muito corajoso", disse ele. "Gostaria de conhecer sua mãe. Poderia me levar até ela?" Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas, uma mistura de alívio e esperança. Ele assentiu, incapaz de falar. Lula então se virou para sua equipe de segurança, instruindo-os a seguir discretamente. Juntos, o presidente e o pequeno vendedor de rosas começaram a caminhar pelas ruas da periferia de Brasília, uma improvável dupla unida pela compaixão e pela esperança de um amanhã melhor. A cada passo, Lula sentia crescer dentro de si a determinação de fazer a diferença não apenas na vida de Mateus e sua mãe, mas em todas as vidas tocadas pela pobreza e pela desigualdade. Após uma caminhada de cerca de 20 minutos por ruas estreitas e mal pavimentadas, Lula e Mateus chegaram a uma pequena casa de alvenaria, sua pintura desbotada e descascada pelo tempo. O menino abriu a porta rangente, chamando suavemente. "Mãe, tem alguém aqui que quer te conhecer." Dona Rosângela, uma mulher de 40 e poucos anos, mas que parecia bem mais velha devido às dificuldades da vida, ergueu-se com dificuldade de uma cama improvisada na sala. Seus olhos se arregalaram em choque ao reconhecer o visitante ilustre. "Senhor presidente?" Ela balbuciou incrédula. Lula se aproximou com um sorriso gentil, estendendo a mão. "Dona Rosângela, é um prazer conhecê-la. Seu filho Mateus é um garoto extraordinário." A mulher, ainda atônita, convidou-os a sentar nas duas únicas cadeiras da sala, enquanto ela se acomodava na beira da cama. A conversa que se seguiu foi profunda e emocionante. Rosângela contou sobre sua luta contra uma doença crônica que a impedia de trabalhar, sobre as noites em que ia dormir com fome para que Mateus pudesse comer, sobre o medo constante de não conseguir pagar o aluguel. Mas em meio a todo o sofrimento, havia um brilho de orgulho em seus olhos ao falar do filho. "Mateus é minha força, meu orgulho. Ele nunca reclama, sempre quer ajudar. Eu só queria poder dar a ele a vida que ele merece." Lula ouvia atentamente, seu coração pesado com a realidade cruel que tantos brasileiros enfrentavam diariamente. Ele sabia que não poderia mudar o mundo em um dia, mas estava determinado a fazer a diferença para esta família. Enquanto se despedia, prometendo voltar, Lula já formulava em sua mente um plano para ajudar não apenas Mateus e Rosângela, mas criar um programa que pudesse alcançar milhares de famílias em situação semelhante. De volta ao Palácio do Planalto,
Lula reuniu sua equipe mais próxima. O encontro com Mateus e Dona Rosângela o havia afetado profundamente, e ele estava determinado a encontrar uma solução que fosse além da caridade momentânea. Não quero transformar isso em publicidade, disse ele firmemente. Precisamos de uma solução real, algo que dê dignidade e independência. Um jovem assessor, visivelmente emocionado com a história, levantou a mão timidamente. Senhor presidente, e se oferecêssemos um trabalho para Dona Rosângela? Algo que ela pudesse fazer mesmo com sua saúde frágil? A ideia acendeu uma luz nos olhos de Lula. Ele se lembrou de um projeto de revitalização de praças e jardins comunitários que estava em fase de planejamento. E se oferecêssemos a ela um trabalho cuidando de um desses jardins? Sugeriu ele animado. Seria algo leve, ao ar livre, que poderia até ajudar em sua recuperação. A equipe concordou entusiasticamente e rapidamente começaram a elaborar os detalhes do plano. Lula insistiu que tudo fosse feito dentro da legalidade, com um contrato de trabalho adequado e todos os direitos garantidos. Ele não queria criar uma dependência, mas sim oferecer uma oportunidade real de mudança. Enquanto os assessores trabalhavam nos detalhes burocráticos, Lula se retirou para seu escritório. Sentado em sua cadeira, ele olhou pela janela, pensativo. O rosto esperançoso de Mateus não saía de sua mente. Quantos Mateus existem por aí? Ele se perguntou. Quantas crianças estão perdendo sua infância por causa da pobreza? Naquele momento, Lula soube que este não seria apenas um ato isolado de bondade. Era o começo de algo maior, uma mudança que ele estava determinado a implementar em todo o país. No dia seguinte, Lula retornou à humilde residência de Dona Rosângela e Mateus. O sol da tarde iluminava a rua empoeirada quando ele bateu a porta, acompanhado apenas por um assessor. Mateus abriu, seus olhos brilhando de surpresa e esperança. "Mamãe, é o presidente de novo!" Ele gritou, correndo para dentro. Dona Rosângela apareceu, visivelmente nervosa, mas com um sorriso tímido nos lábios. Lula cumprimentou-os calorosamente e pediu para entrar. Sentados na pequena sala, ele explicou sua proposta. Dona Rosângela vinha oferecer uma oportunidade. Começou ele, sua voz gentil, mas firme. "Temos um projeto de revitalização de jardins comunitários e gostaríamos que a senhora fizesse parte dele." Ele detalhou o trabalho: cuidar das plantas, regar, podar, manter o espaço limpo e acolhedor. É um trabalho leve, que a senhora pode fazer no seu próprio ritmo e que vai ajudar toda a comunidade, explicou. Os olhos de Rosângela se encheram de lágrimas. "Mas minha saúde..." Ela começou, hesitante. Lula a interrompeu suavemente. "Terá todo o apoio médico necessário, Dona Rosângela. E Mateus poderá voltar à escola em tempo integral." Ao ouvir isso, Mateus não conseguiu conter sua alegria, abraçando a mãe com força. Rosângela olhou para seu filho, depois para Lula, uma batalha interna claramente visível em seus olhos. Finalmente, com um sorriso emocionado, ela assentiu. "Eu aceito, senhor presidente. Obrigada por essa oportunidade." Lula sorriu, sentindo uma onda de emoção. Este não era apenas um momento de escolha para Rosângela e Mateus, mas também para ele como líder. Era um compromisso de fazer mais, de olhar além das estatísticas e ver as histórias humanas por trás delas. Semanas se passaram, e a vida de Dona Rosângela e Mateus começou a mudar gradualmente. O jardim comunitário que Rosângela cuidava floresceu, tornando-se um ponto de encontro para os moradores do bairro. O trabalho ao ar livre e o senso de propósito pareciam ter um efeito terapêutico em sua saúde. Suas dores diminuíram e um brilho voltou aos seus olhos. Mateus, por sua vez, retornou à escola em tempo integral. Livre da responsabilidade de sustentar a família, o menino mergulhou nos estudos com uma paixão renovada. Uma tarde, Lula decidiu fazer uma visita surpresa ao jardim. Encontrou Rosângela podando algumas roseiras, um sorriso sereno em seu rosto. Ao vê-lo, ela se levantou, emocionada. "Presidente, que honra! Olhe como o jardim está bonito." Lula olhou ao redor maravilhado com a transformação. Flores de todas as cores brilhavam sob o sol e o ar estava perfumado. "Está lindo, Dona Rosângela. A senhora fez um trabalho incrível", ele elogiou. Nesse momento, Mateus chegou correndo da escola, sua mochila balançando nas costas. Mãe,
Tirei 10 em matemática, gritou ele agitando um papel no ar. Ao ver Lula, o menino parou surpreso, mas logo abriu um enorme sorriso. Senhor presidente, olha, disse ele mostrando orgulhosamente sua prova. Lula pegou o papel admirado. Parabéns, Mateus. Você é muito inteligente. O que quer ser quando crescer? O menino respondeu sem hesitar. Quero ser professor, senhor presidente. Quero ajudar outras crianças a aprender como o senhor me ajudou. As palavras de Mateus tocaram profundamente Lula. Ali estava o verdadeiro impacto de suas ações. Não apenas uma família ajudada, mas sonhos renascidos e um futuro transformado. Inspirado pela transformação na vida de Mateus e Dona Rosângela, Lula retornou ao Palácio do Planalto com uma nova missão. Convocou uma reunião urgente com sua equipe de ministros e assessores. Precisamos expandir isso, declarou ele determinado. Quantas outras famílias poderíamos ajudar com um programa similar? As próximas horas foram dedicadas a discussões intensas e planejamento estratégico. Nasceu ali o esboço de um programa nacional destinado a oferecer oportunidades de trabalho e educação para famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto, batizado de Florescer Brasil, seria implementado em parceria com prefeituras e organizações comunitárias em todo o país. Semanas depois, Lula estava de volta ao bairro de Mateus para o lançamento oficial do programa. O Jardim Comunitário, agora um oásis de beleza e paz, foi escolhido como cenário para o anúncio. Enquanto caminhava entre as flores, Lula avistou Mateus saindo para uma escola, mochila nas costas e um livro na mão. O menino acenou animadamente antes de correr para pegar o ônibus. Observando a cena, Lula sentiu uma onda de emoção. Ele se virou para os repórteres que o acompanhavam e disse: "Vejam aquele menino. Há alguns meses ele vendia flores nos semáforos para sobreviver. Hoje ele vai à escola sonhando em ser professor. Este é o Brasil que queremos construir." Fazendo uma pausa, ele continuou, sua voz carregada de convicção. "Imaginem se cada um de nós estendesse a mão para ajudar uma família como a de Mateus. Quantas vidas poderíamos transformar? Quantos talentos poderíamos descobrir? Este é o verdadeiro caminho para um Brasil mais justo e próspero." As palavras de Lula ecoaram pela praça, carregando uma mensagem de esperança e solidariedade. O Florescer Brasil não era apenas um programa governamental, era um convite à nação para se unir em prol de um futuro melhor para todos. Os meses seguintes testemunharam uma verdadeira revolução silenciosa. O programa Florescer Brasil se espalhou rapidamente, tocando vidas em todos os cantos do país. Em uma pequena cidade do Nordeste, uma mãe solteira encontrou emprego em uma cooperativa de artesanato. No interior de São Paulo, um pai desempregado se tornou guardião de um parque local. No Amazonas, famílias ribeirinhas ganharam a oportunidade de trabalhar em projetos de conservação ambiental. Cada história era única, mas todas compartilhavam um tema comum: esperança renovada. Lula acompanhava o progresso do programa com um misto de orgulho e humildade. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas cada vida transformada era uma vitória a ser celebrada. Um dia, durante uma visita a uma escola em Belo Horizonte, uma jornalista perguntou a Lula sobre o impacto do programa. Ele pensou por um momento antes de responder. "Sabe, quando lancei esse programa, pensei que estávamos ajudando as pessoas, mas a verdade é que são elas que estão nos ensinando. Estão nos mostrando a força da dignidade, a importância da oportunidade, o poder da comunidade." Sua voz ficou embargada de emoção ao continuar. Cada pessoa que se levanta da pobreza não é apenas uma estatística melhorada. É uma família reconstruída, é uma comunidade fortalecida, é um futuro reescrito. As palavras de Lula tocaram profundamente não apenas os presentes, mas milhões de brasileiros que assistiam pela televisão. Nas redes sociais, histórias de beneficiários do programa viralizaram, inspirando outros a se voluntariarem ou a iniciarem projetos similares em suas próprias comunidades. O Florescer Brasil estava se tornando mais do que um programa governamental. Estava se transformando em um movimento nacional de solidariedade e esperança. Um ano após o início do programa Florescer Brasil, Lula retornou ao jardim comunitário onde tudo começou. O local estava irreconhecível. Flores exuberantes, árvores frondosas e bancos acolhedores transformaram o que antes era um terreno baldio em um verdadeiro oásis urbano.
Dona Rosângela, agora coordenadora do projeto local, recebeu o presidente com um abraço caloroso. "Olhe o que construímos juntos", disse ela orgulhosa. Mateus, agora um adolescente cheio de sonhos, se aproximou com um grupo de crianças. "Presidente, estamos formando um grupo de estudo aqui no jardim. Quero ajudar outras crianças a sonhar grande como o senhor me ensinou", explicou ele com os olhos brilhando. Lula, emocionado, olhou ao redor. Viu famílias reunidas, idosos conversando, jovens estudando. Este jardim havia se tornado um símbolo de transformação e esperança. Virando-se para as câmeras que o acompanhavam, Lula fez um apelo apaixonado. "Brasileiros e brasileiras, olhem o que podemos alcançar quando nos unimos. Cada um de nós tem o poder de plantar uma semente de mudança. Não importa quão pequeno seja o gesto, ele pode florescer em algo extraordinário." Sua voz tremeu levemente ao continuar. "Peço a cada um de vocês, estendam a mão a alguém que precisa. Compartilhem suas histórias de superação. Juntos, podemos fazer o Brasil florescer." As palavras de Lula ecoaram pelo país, inspirando uma onda de ações solidárias. Nas redes sociais, a hashtag Brasil em Flor se tornou viral, com milhares compartilhando suas próprias histórias de transformação e convidando outros a se juntarem ao movimento. O que começou com um simples ato de comprar rosas de um menino no semáforo, havia se transformado em uma revolução de esperança e solidariedade. E você que está assistindo este vídeo, qual semente de mudança você vai plantar hoje? Compartilhe nos comentários sua história ou ideia para fazer a diferença. Juntos, podemos fazer o Brasil florescer.